Olá, tudo bom? Seja muito bem-vindo em mais um vídeo, do curso de tesouraria. Este é o quarto vídeo do módulo Prebenda Pastoral. No último vídeo nós tratamos acerca da visão da igreja em relação à vocação pastoral e terminamos dizendo ainda que o trabalho da pregação do evangelho é um trabalho exclusivamente espiritual e por isso não gera vínculo trabalhista, ok? E neste vídeo agora nós vamos tratar deste assunto. O que fala o Ministério do Trabalho sobre o assunto? Então nós vimos no vídeo anterior que não existe geração de vínculo trabalhista num trabalho exercido pelo líder espiritual. Não tem esse vínculo trabalhista por ser um trabalho da pregação do evangelho ser exclusivamente espiritual. Mas o que diz o Ministério do Trabalho? Vamos lá. O Ministério do Trabalho, através do CBO, que significa Classificação Brasileira de Ocupação, haja visto que toda ocupação, toda atividade, ela tem uma numeração. Ela tem uma numeração, que essa numeração nós chamamos do número do CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupação. Então o Ministério do Trabalho, através do CBO, reconhece as ocupações dos ministros de culto. Isso aqui precisa ser muito bem entendido. Não é porque o Ministério do Trabalho reconhece, tem um CBO exclusivo para isso, que gera-se o vínculo trabalhista, ok? Isso precisa ficar bem claro para você, Então, o Ministério do Trabalho, através da classificação brasileira, reconhece ocupações do ministro de culto, dos missionários, teólogos e profissionais assemelhados, E nós podemos colocar aí dentro justamente a pessoa que é o foco deste módulo, que é a prebenda pastoral, o líder, Abrindo a possibilidade de transformar o ministro, veja bem, abrindo a possibilidade de transformar o ministro em um funcionário da instituição. Veja bem, aqui comigo, vai ter algum barulhinho externo aí, porque nós estamos gravando este vídeo agora de madrugada e tem um animal nosso aí que ele vai fazer um pouquinho de barulho devido a alguns barulhos externos. Mas não vamos fugir aqui do foco. Há uma possibilidade de transformar este ministro, em um funcionário da igreja. Quando fala deste ministro, não estamos dizendo sobre o pastor presidente da obra. Eu falo pastor, presidente, como eu disse nos demais vídeos. Quando eu falo pastor, eu estou dizendo líder ali espiritual, a pessoa em que Deus deu a visão do ministério, possa ser ele ter a nomenclatura eclesiástica como apóstolo, como bispo. Então, essa possibilidade de ser um funcionário não é para o pastor presidente, por ser o presidente da instituição, a lei que rege o terceiro setor proíbe que este mesmo seja um funcionário. Então aqui nós estamos falando de um caso de uma igreja aí, num poste até um pouco mais abrangente, Eu não vou citar nome de igrejas, mas você imagina aí uma igreja abrangente que tem 10, 15 igrejas, ou até um pouco menos, um pouco mais, e tem esses ministros que podem também ser pastores, ser bispo, que estão debaixo da guarda do presidente. E essas pessoas, elas podem fazer um trabalho integral. Essas pessoas, o Ministério do Trabalho, através do CBO, dá a possibilidade dessas pessoas serem um funcionário da instituição. Então não confunda, não confunda, porque no vídeo anterior nós falamos que este ministro, que é o presidente ali, nós estamos deixando bem claro, ele não tem como ter vínculo empregatício, mas o Ministério do Trabalho ele abre uma possibilidade para essas demais pessoas. Isso gera diversas divergências com a própria ocupação de um ministro religioso, pois originalmente o ministro é um voluntário mediante a sua própria fé em Deus. Todo líder espiritual, quando vai abrindo outros ministérios, outras igrejas, filiais, de acordo
com aquilo que Deus o colocou em teu coração e com a possibilidade, ele vai precisar de líderes em cada lugar como esse, né? Aqui nós não vamos tratar da questão bíblica, mas para que você tenha um exemplo, imagine o apóstolo Paulo, né, abrindo as igrejas através das viagens missionárias. Tito, né, Timóteo, nós podemos falar aí de homens de Deus que foram ministrados ali por Paulo. Nós podemos falar sobre Áquila e Priscila, e essas pessoas, eles acabaram sendo líderes espirituais nas igrejas na qual ele ali estava, e o Ministério do Trabalho abre essa possibilidade dessas pessoas ser um funcionário da instituição sem fim econômica. Porém, gera divergência, porque esse trabalho ele se inicia de forma voluntária, porque é um trabalho próprio da fé em Deus da pessoa. Então, em regra geral, não existindo contrato de trabalho, uma vez que a igreja, através do teu presidente, não busca isso, né, transformar essa pessoa num funcionário, e se tiver esse desejo, o Ministério do Trabalho abre essa possibilidade através, tem até um CBO exclusivo para isso, né, da ocupação do ministro de culto, missionários, teólogos e profissionais assemelhados. Não o pastor presidente, que por força de lei ele não pode de forma alguma, né? Então, em regra geral, não existindo um contrato, se não tem essa vontade entre ambas as partes, o pastor não deve ser reconhecido como funcionário da igreja. Lembrando em consideração o que acontece na maioria das igrejas no Brasil: o pastor começa o trabalho apenas com sua família de forma voluntária. Então eu quero deixar claro para você que quando o Ministério do Trabalho abre essa possibilidade, não é para o pastor presidente da obra, que por força de lei não pode nem receber salário, ele não pode, não tem vínculo trabalhista, por isso que ele recebe uma prebenda. Os demais, né, pode ser líderes de cada igreja. Se a igreja, se o pastor presidente assim o quiser, houver um comum acordo, o Ministério do Trabalho, através de um CBO, ele abre um precedente que poderia fazer isso. Ok? Não só um pastor, mas como um diácono, né, como um cooperador que está trabalhando ali dentro do ministério. Porém, isso no Brasil, algumas igrejas já têm adotado isso. Tem igrejas que têm os seus pastores, todos eles registrados em carteira de trabalho como funcionários, né? Porque haja visto que o Ministério do Trabalho, através da classificação brasileira de ocupação, reconhece isso, mas nunca o pastor presidente, ok? Então ficou aí para você bem claro o que fala o Ministério do Trabalho acerca deste assunto. Fique com Deus e até o próximo vídeo.